Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians é finalista da Copa do Brasil 2022, vence o Fluminense por 3-0 no estádio da Neoquímica Arena, dentro da sua casa, com o apoio da torcida. A gente vai falar sobre tudo e mais um pouco que aconteceu nesse jogo. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha com os teus amigos, deixa o teu comentário e vamos juntos para falar de Corinthians e Fluminense pela volta das semifinais da Copa do Brasil. A gente vai começar falando que nessa vitória por 3-0 os gols foram marcados por Renato Augusto, Juliano e também pelo Felipe Melo contra, tá? Vamos de antemão já falar as escalações, que as duas equipes foram a campo. O Corinthians no seu tradicional 11 ideal, tendo todos os jogadores à disposição, foi com o Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Gil e Balbuena no miolo da zaga, Fábio Santos na lateral esquerda. Dois volantes eram Duqueiroz e também o Fausto Vera. Meia de armação era o Renato Augusto. Pela direita, Gustavo Mosquito. Pela esquerda, o Roger Guedes. Lá na frente, Yuri Alberto. Esse é o time do técnico Vitor Pereira. Já o Fluminense foi a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Manuel no miolo da zaga, Caio Paulista na lateral esquerda. A grande surpresa da escalação do Diniz: especulava-se o Iago ou o Felipe Melo como titulares ao lado do Martinelli, mas ele foi de Wellington e Martinelli ao seu lado, Ganso na meia de armação, pela esquerda o Matheus Martins, pela direita o Arias, lá na frente Germancano, essa equipe do técnico Fernando Diniz. A gente vai falar que com o Corinthians se classificando, a equipe vai em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil. Já foi campeão em 1995, 2002 e também 2009, chegando à sua 7ª final na história dessa competição, pegando recorte de 1989 até 2022. O adversário já está definido, que no caso é o Flamengo. A ida acontece no dia 12 de outubro, a volta acontece no dia 19 de outubro. Os mandos de campo ainda não foram definidos, beleza? Vamos falar agora sobre o jogo, sobre as duas etapas em específico. No primeiro tempo, era o que a gente esperava. Um Fluminense que não ia abdicar do seu estilo de jogo, e a alternativa para o Vitor Pereira, para a equipe do Vitor Pereira, era marcar a saída de bola. E foi o que aconteceu, para a postura da equipe do Corinthians, tá? Sufocando a saída de bola com Yuri Alberto, Roger Guedes, Renato Augusto, e o Fluminense não abdicou do seu estilo de jogo como era de se esperar. E claramente a equipe do Fernando Diniz desconfortável com os contornos que a partida acabava tomando. Até porque o Fluminense tem aquela saída, como a gente não cansa de falar nos vídeos que a gente aborda aqui no canal falando sobre o Fluminense. É do goleiro para o zagueiro, do zagueiro para o lateral, do lateral para o volante, do volante para o meia, do meia para o ponta, do ponta para o atacante. Literalmente é uma construção coletiva. Inclusive, na própria transmissão foi citado um fator importante. Queria dar os créditos aqui para o comentarista Pedrinho, que ele é um grande comentarista, por sinal. Gosto muito dos comentários dele. Ele falou o seguinte: o Fluminense tem o estilo de jogo do Diniz, na verdade, ele é baseado em qual aspecto principalmente? Quando é que o Fluminense tem vantagem e consegue quebrar as linhas impostas pelo adversário? Ele sempre coloca superioridade no setor da bola, e o grande mérito do Vitor Pereira, a partir do momento em que o Corinthians conseguia recuperar a bola, era em qual momento? Quando o Corinthians igualava o número de jogadores no setor que o Fluminense tinha a bola. Assim, nunca ia ter nenhum jogador da equipe do Fernando Diniz livre. Ou seja, quando não tem superioridade no setor, a tendência, obviamente, é de perda da posse de bola ou de se livrar dela de qualquer jeito, que foi o que aconteceu. Mas a chegada mais perigosa do primeiro tempo, a primeira chegada mais perigosa foi do Fluminense, no caso na cabeçada do John Arias, que o Cássio acabou encaixando. O Flu até teve outra oportunidade muito boa com o Matheus Martins, que finalizou, e o Cássio fez uma grande defesa. Por sinal, essa defesa é importante, porque talvez outros goleiros deixassem a bola quicar. O Cássio não. Com toda a experiência que ele tem, de um grande goleiro, de um ídolo do Corinthians, ele vai lá e ataca a bola, especialmente para evitar que ela quique e ocasione dificuldades para que ele realize a defesa. O Corinthians também chegou com o Roger Guedes trazendo para dentro e acabou finalizando de uma forma não tão bacana, e principalmente com ele, Renato Augusto, que na minha visão, já vou de antemão destacar para vocês, foi o craque do jogo para mim, tá? No caso, ele exige uma grande defesa do Fábio antes mesmo de fazer o seu gol. Por sinal, o gol ele vai refletir também muito da postura do Corinthians e do próprio Fluminense.
Até porque esse gol acontece numa pressão na saída de bola. O Fábio é obrigado a rifar porque o Timão pressionava a saída do Fluminense. E aí o Balbuena se antecipa ao setor, se eu não me engano, do Germancano, né? Se antecipa ao Germancano. O Roger Guedes dá uma ajeitada muito, muito boa para o Renato Augusto, que ele tem essa característica, né, o Renato, de sempre estar em lugares onde ele tem uma ampla visão de jogo. E no caso, naquele setor central, a gente já sabe, aquela batida dele de chapa é diferenciada. Ele fez muitos gols assim na temporada passada, como, por exemplo, contra o Cuiabá, contra o Grêmio, né? Foram alguns dos gols importantes que o Renato fez na temporada passada. E o mais importante, um jogador comum, talvez tentasse uma finalização no meio, né? Viu que o goleiro estava um pouco deslocado. O Renato Augusto não. Como ele é diferenciado, ele manda justamente no limite entre a trave e o gol. E isso dificulta muito para o Fábio, como dificultou, ele não conseguiu alcançar a bola, gol do Corinthians, que por sinal, o Renato Augusto ele raciocina isso numa fração de segundo, né? É um cara muito diferenciado. E no caso, com essa batida diferenciada dele, onde ele coloca justamente entre a trave e o gol, né, como a gente chama, na bochecha da rede, ele tira a possibilidade de defesa, o Fábio se esticando por inteiro, como foi o que aconteceu. 1-0 para o Corinthians, gol do craque, do gênio Renato Augusto, tá? Corinthians administrando o placar na primeira etapa e foi melhor no balanço, né, dos 45 minutos. Até depois do gol recuou um pouco, que era natural, embora, se eu fosse o Vitor Pereira, eu manteria, né, a pressão ainda, pelo menos ali, já estava próximo do final do primeiro tempo, então manteria a pressão para quem sabe fazer até um 2-0 e na segunda etapa ficar mais tranquila a situação, tá? Até o Corinthians teve a oportunidade de ampliar com o Gustavo Mosquito no lance individual, mas ele acabou chutando para fora. Vem o segundo tempo e aí tem uma mudança importante na equipe do Fernando Diniz, que faz com que a equipe carioca cresça, né, em desempenho durante a partida, que é justamente a entrada do Natan. É um jogador de qualidade técnica, né, visão de jogo, e ele traz uma perspectiva, podemos dizer assim, para o time do Fluminense diferenciada, especialmente do ponto de vista da visão de jogo, onde ele vai auxiliar um pouco mais ali o Paulo Henrique Ganso, como também da própria leveza que o setor ganha, tá? E aí o Martinelli é recuado, o Natan vai atuar ali ao lado do Paulo Henrique Ganso. Ele entrou muito bem, protagonizou bons lances, né, o Natan, e foi aí uma boa mexida do Fernando Diniz. Embora o Fluminense tenha tido bom volume ofensivo na segunda etapa, na minha visão até merecendo um gol, esbarrou numa excelente atuação do sistema defensivo do Corinthians, mas não também só isso, esbarrou também na trave, numa grande cobrança ali do John Arias, que acabou mandando no travessão, né, uma grande cobrança de falta do John Arias, tá? E no caso, essa forte marcação corintiana, ela vai ser baseada em 4 aspectos. E não são um aspecto, por exemplo, compactação. Não é só isso. É Fábio Santos, é Fagner, é Balbuena, é Gil. Até porque, falando especificamente dos dois laterais, atuações gigantescas. Com relação ao Fábio Santos especificamente, tio Chico na Fiel, Duílio, chega hoje no vestiário e renova com o Fábio Santos. Esse cara é um fenômeno em decisão. O que ele cresce, né? O que ele se inspira para jogos grandes é uma coisa assim absurda de impressionante. É um cara que tem assim realmente uma identificação com o Corinthians que é surreal. O Fagner vinha sendo criticado com razão, mas uma decisão como é essa contra o Fluminense, importantíssima. Ele vai lá, ele errou em outras decisões na temporada, como contra o próprio Flamengo, é verdade, isso a gente não vai negar aqui e deixar de falar. Mas contra o Fluminense, hoje, ele teve uma grande atuação, uma das melhores na temporada do Fagner. Realmente voltou a ser aquele cara que o torcedor corintiano espera, sem dúvidas. E o que falar de Gil e Balbuena? Simplesmente neutralizaram não só o atacante do Brasil, um dos melhores atacantes do Brasil, um dos artilheiros do Brasil, se não o artilheiro do Brasil, e o artilheiro do mundo. O Germancano não é artilheiro do Brasil, ele é artilheiro do mundo em 2022. E ele está no bolso de Gil e Balbuena até agora, tá? Isso muito fruto também do coletivo, obviamente. Se a bola não chega para o Cano, ele não vai ter a oportunidade. Mas também méritos do sistema defensivo do Corinthians em nome do Gil e do Balbuena, que até a gente, há um tempo atrás, falava da possibilidade do Bruno Mendes titular o Balbuena, beleza. Mas hoje, a zaga titular é Gil e Balbuena, tá? A gente vai falar também que quando o Corinthians, no segundo tempo, passa a sofrer um pouco mais com o ímpeto do Fluminense, também tem as suas oportunidades de contra-ataque, né? Bem verdade. E desperdiçou algumas inúmeras. Tem um lance emblemático, que é o do Duque Heróis, em que ele tinha a oportunidade de tocar para o Gustavo Mosquito, que sairia cara a cara com o Fábio,
e ele opta pela finalização. Esse aspecto ele é importante porque numa final, como por exemplo contra o Flamengo, onde você tem 2 jogos, a gente, claro, vai falar melhor sobre essa final à medida que a data vai se aproximando, preparando todo aquele pré-jogo bacana. Mas com esse tipo de comportamento, o Corinthians não pode ter de maneira nenhuma contra o Flamengo. Até o Vitor Pereira ficou putaço da vida, né? Com razão. Até porque quando o Corinthians tinha a oportunidade de matar o jogo, por erros bobos, por individualismo excessivo, não conseguia matar o confronto. E acabou, né, sofrendo um pouco mais do que o necessário, tá? E a gente vai dizer também que eu achei, né, inclusive, que o próprio Vitor Pereira demorou para mexer no time. Por exemplo, a postura não era a mesma da primeira etapa, onde marcava a pressão na saída de bola e tinha ali 5, 10, 15 metros para poder percorrer até o gol, 5, 10 metros, né, no máximo. E agora, o Corinthians com as suas linhas mais baixas, tendo que ir de uma arrancada, por exemplo, do Renato Augusto, do meio de campo até a área adversária. Então aí já dá 30, 20 metros, né? Então já é uma distância um pouquinho maior e em alta velocidade. Então o Renato já dava sinais de cansaço. A mesma coisa do Roger Guedes, a mesma coisa do Mosquito. Então acho que o Vitor Pereira demorou um pouco para mexer. Até que ele coloca finalmente o Juliano, o Vital e também o Adson, para dar um maior vigor para esse setor muito importante, que era aquela trinca, né, de meias, que por vezes viram meia e 2 pontas, tá? E a partir dessas mudanças é que o Corinthians faz os seus gols. Até porque no segundo gol teve a participação do Juliano, onde no caso o Adson toca para ele e ele faz no caso o gol, que é o segundo do Corinthians, tá? Lembrando ainda que esse gol ele é muito emblemático porque representa um balde de água fria no Fernando Diniz. Até porque, por exemplo, o estilo do dinizismo é aquela troca de passes, como a gente já citou, e no caso, quando o Corinthians fez essa troca de passes no momento em que o Fluminense já demonstrava também cansaço, o Ganso e até os jogadores que estavam também na partida com a camisa do Flu. O que a gente vai dizer? Quando o Corinthians trabalhou a posse da bola, né, cadenciou um pouco mais, foi um balde de água fria porque foi o dinizismo contra o Diniz. Então, foi realmente aí um nó tático nesse aspecto do Vitor Pereira sobre o Fernando Diniz. E ainda deu tempo para o terceiro gol para fechar de vez com chave de ouro o gol contra de Felipe Melo, ele que tem uma identificação muito forte com o Palmeiras, como todos nós sabemos. E por sinal, a torcida do Corinthians vaiou ele a todo momento, né? E para fechar com chave de ouro, o gol contra aí do Felipe Melo, Corinthians 3, Fluminense 0. A gente também não pode deixar de falar nesse vídeo sobre a baita influência da fiel torcida, até porque mais de 45 mil pessoas, 45.558 pessoas estiveram presentes na Neoquímica Arena, uma renda de mais de 2 milhões de reais, 2.744.857 reais e 50 centavos, né? Uma renda absurda, muito importante para o Corinthians nesse momento. Lembrando que premiação da Copa do Brasil, campeão 60 milhões de reais, vice-campeão 25 milhões de reais, então uma grana aí muito importante no momento decisivo na temporada, ninguém tem dúvidas disso, tá? Próximos compromissos do Corinthians e do Fluminense, o Timão tem o América Mineiro pela frente, fora de casa no domingo, 6 horas da tarde, né, partida válida pelo Brasileirão. O Fluminense tem clássico contra o Flamengo, tem Fla-Flu no domingo, fora de casa no Maracanã, às 4 horas da tarde, beleza? Lembrando que ambas as equipes no G6 do Brasileirão e agora focam, né, na competição aí por pontos corridos. A gente vai trazer, só para encerrar o vídeo, alguns números do SofaScore em relação a algumas atuações individuais, né? Vamos falar, por exemplo, do Fagner e do Fábio Santos. Ambos, né? Duelos ganhos 9 de 9, os dois, tá? O Fagner teve 6 desarmes, o Fábio Santos teve 4. Uma interceptação, na verdade, do Fagner e do Fábio Santos, esse retrospecto é contra o próprio Fluminense, o time todo do Fluminense. Então, 9 de 9 duelos ganhos de ambas as partes, 6 desarmes de Fagner e Fábio Santos e 4 do time inteiro do Fluminense. Uma interceptação de Fagner e Fábio Santos contra 3 do Fluminense. No caso, 3 faltas sofridas de Fagner e Fábio Santos, 4 do Fluminense. No caso, passes decisivos, 1 para cada lado, Fagner e Fábio Santos, absurdas atuações. Fausto Vera, cara também muito importante, foi o líder em desarmes de Corinthians 3, Fluminense 0. 8 desarmes, 2 interceptações, 9 de 12 duelos ganhos, 35 de 39 passes certos, 3 de 3 bolas longas certas, um passe decisivo, realmente Fausto Vera adaptadíssimo ao Corinthians, beleza? Então, Corinthians 3, Fluminense 0, final será contra o Flamengo, dia 12 a ida, dia 19 a volta, lembrando que será em outubro. Revanche, né, claro, todo aquele sentimento envolvendo ainda a eliminação pela Libertadores da América. Mas é claro, vai ser um confronto muito importante entre as duas maiores torcidas do Brasil e, obviamente, que vença o melhor. Deixa o like nesse vídeo, me segue,
deixa teu comentário, te inscreve no canal, beleza? Toda aquela coisa. Compartilha com os teus amigos, beleza? Deixa aqui teu comentário, o que tu achou da partida, se o Corinthians foi melhor, se o Corinthians foi pior, se o Fluminense foi melhor, quem mereceu vencer, de quanto seria o placar mais justo, todos esses detalhes você aborda e, claro, projeta final, faz o que tu quiser, beleza? Então, no meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports. Até no nosso próximo vídeo, galera. Valeu!